Que a graça e a paz estejam sobre a sua vida. Amém, meus amados? Pode se assentar, por gentileza. Deus é bom, não é? Sempre é bom. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta, primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 8. Eu vou pedir emprestada a sua atenção essa noite. Então me dê de presente, por favor. Se você puder aguentar 40 minutinhos, sem se movimentar, né? Sem precisar ir ao banheiro, à água, espere um pouquinho. E me empreste a sua atenção. Eu preciso que você fique atento àquilo que Deus vai falar conosco aqui essa noite. Amém? Agora à tarde nós estávamos em família, né? O irmão da pastora Elisete é pastor numa igreja ali em Mogi das Cruzes, e eles têm escola bíblica, tiveram hoje pela manhã. E ele estava me falando que o tema que eles hoje estudaram na escola bíblica foi liberdade e reverência. E aquilo me impactou, sabe? Que saudade da escola bíblica, não é, pastor? Ele falou, nós temos liberdade em Cristo, mas temos liberdade a partir do momento que nós guardamos a nossa reverência. Quando você vem à casa de Deus, isso é uma instrução para nós. Tenha reverência. Este lugar não é outro senão a casa de oração, a casa do teu Pai. A casa de Deus, ela não compactua com a irreverência. Este lugar não é um lugar para desprezo, para deboches. Não é um lugar para você se sentir tão à vontade assim. É a casa do teu Pai. Mas eu garanto que quando você era criança, você não chegava na casa do teu pai, derrubando a sala, deixando a geladeira aberta, fazendo as coisas de qualquer jeito. Porque lá havia reverência. A casa do pai exige reverência. Amém, meus amados irmãos? Às vezes é bom a gente lembrar disto. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 8 em diante, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos, Deus, que neste lugar haja uma atmosfera profética, Senhor, esta noite. Toma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e leva, Senhor, cativo ao Teu altar, Senhor. Queremos ser ministrados por tudo que o Senhor deseja falar conosco essa noite. Fala, Senhor, com este meu irmão, com esta minha irmã, que precisa ainda esta noite, Pai, receber uma direção, uma confirmação que venha diretamente do Senhor, Pai. Eis-me aqui, Senhor, para ser um instrumento do Senhor, Pai. Mas eu peço, fala, Senhor, com os teus filhos. Fala conosco esta noite. Se revele a nós nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Desde já, Senhor, nós barramos, nós repreendemos, Deus, toda ação maligna que queira roubar, Senhor, distrair a atenção daquilo que será, Deus, semeado nesta noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Senhor, entre nós, se movendo com total liberdade e nos levando, Senhor, às verdades eternas da Tua palavra.
Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados irmãos. Eu quero hoje falar sobre realidade do mundo espiritual. Por ocasião também da Santa Ceia, esse tema eu não vou conseguir terminá-lo hoje. Então eu vou terminar não neste próximo domingo, no seguinte. Essa mensagem terá duas partes. E essa primeira parte eu quero começar falando com você acerca do mundo espiritual como uma realidade que também é visível. E eu vou te dar agora algumas provas do quanto a realidade espiritual ela é visível, ela é perceptível a olhos nus, e não apenas nas regiões celestes, onde ela é travada. Algumas realidades talvez você vai observar na tua casa, talvez na tua família. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque talvez algumas coisas vão de alguma forma mexer com você. Você que está aqui, você que está na sua casa. Fique atento, porque talvez eu vou falar algumas coisas que vão de alguma forma coincidir com algumas coisas que você esteja vivendo ou já viveu, ou pessoas próximas a você esteja vivendo ou vai viver. Por exemplo, realidades que estão visíveis aos nossos olhos, quando você olha para uma família que, por exemplo, teve um pai alcoólatra. E passado alguns anos, este pai vai ter um filho, e esse filho vai ter uma mesma inclinação do que o pai. E esse filho vai se tornar alcoólatra. E não bastasse o filho se tornar alcoólatra, vai nascer o neto vai crescer e talvez este neto vai ter a mesma inclinação do pai. Quantos já observaram isso, talvez na sua família ou próximo a você? Isso é uma realidade espiritual, que a olhos nus nós estamos enxergando. Talvez dentro da nossa própria casa. Às vezes você tem lá numa família ou na sua família, um pai que era violento, que violentava talvez a sua mãe, que agredia fisicamente a sua mãe. E de repente o filho que presenciou, a filha que presenciou essa cena seguidas vezes, que presenciava a mãe sendo agredida, violentada seguidas vezes. Esse filho, quando se casa, ele vai reproduzir o mesmo modelo que ele tinha em casa. E a violência que ele via na casa da sua própria casa, do seu próprio pai, contra a sua própria mãe, se torna um padrão que ele também passa a utilizar no seu casamento. Isso é uma realidade natural, que vemos com os nossos olhos naturais, porém, ela também é uma realidade espiritual. Uma mãe, quando realiza um aborto, e ela esconde isso de toda a família. Eu contei um caso recentemente aqui na igreja sobre isso. E ela esconde, ninguém vai saber que ela fez um aborto, mas depois ela vai ter uma gestação que ela vai levar até o fim, e vai ter filhos, e talvez tenha uma filha. E nós já tivemos que lidar com casos assim. E essa filha vai reproduzir o modelo da mãe mesmo, sem a mãe nunca ter contado que ela havia praticado um aborto. Aquela filha que cresceu, que se tornou uma jovem, vai cometer o mesmo erro que a mãe cometeu. Essa reprodução de modelos que muitas vezes a gente observa na nossa casa, na nossa família, com pessoas da nossa convivência, são sinais espirituais. Que nós, como cristãos, precisamos observar isso com muito cuidado. Pessoas que começam um projeto de vida e elas têm ótimas iniciativas. E às vezes elas recebem isso herdado, muitas vezes, de um modelo que elas presenciaram em casa. E elas têm ótimas iniciativas, ótimas ideias, ótimos planos, e elas começam estes planos, e elas não conseguem terminar estes planos.
E esse modelo vai se reproduzindo nos filhos, porque os filhos também têm ótimas ideias, ótimas iniciativas, mas nunca conseguem chegar até o fim. Eu não sei qual é a sua realidade. Talvez o teu caso, a tua situação, aponte para evidências espirituais que estão acontecendo lá na tua casa. E essa noite eu quero te dar algumas recomendações de como você vai lidar com isto. E principalmente, de como você vai interromper este ciclo de maldição, esta reprise de modelos que só levaram à dor, ao fracasso, a tristezas, e que a partir da tua vida, a partir do teu posicionamento essa noite, esse ciclo vai ser quebrado no nome de Jesus Cristo. Deuteronômio 24:16 vai dizer assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Deuteronômio 24:16. A primeira coisa que eu quero te dizer é que o ciclo da iniquidade, o ciclo do pecado, ele pode sim causar danos a pessoas que estão à nossa volta, e eles causam dano. A Bíblia diz que não existe maldição sem uma causa. Não existe uma maldição que não seja originada por uma causa. Mas a mesma Bíblia vai nos dizer também que existe uma responsabilidade pessoal. Assim como Deuteronômio diz que os pais não serão mortos no lugar dos filhos, ou seja, aquilo que os pais fizeram é de responsabilidade dos pais, assim como aquilo que os filhos fizeram é de responsabilidade dos filhos. E Ezequiel vai nos dizer lá no capítulo 18, de 1 a 4, acerca da mesma questão da responsabilidade pessoal, quando ele diz assim no capítulo 18, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. Porém, a alma que pecar, essa morrerá. Assim como no Velho Testamento, a Bíblia nos diz claramente que existe uma responsabilidade pessoal. Por isso, não culpe, não responsabilize os seus pais pelos dramas que você vive hoje. Essa não é um posicionamento cristão. Ah, pastor, eu nunca dei certo na vida, meu casamento nunca deu certo, porque o casamento dos meus pais não deram certo, dos meus avós não deram certo. Pare de pensar desta forma. Estas evidências que eu falei no início é apenas um alerta para que você possa discernir o mundo espiritual, as realidades espirituais que muitas vezes estão à nossa volta, mas elas não servem para você responsabilizar, culpar quem quer que seja pelos fracassos, pelas derrotas, pelas coisas que não deram certo na sua vida. Jamais você pode responsabilizar os seus pais por um casamento deles que não deu certo. Ah, se o seu casamento não está dando certo. Esse ciclo vai ser interrompido em você. Se você hoje assumir um posicionamento diante de Deus, este ciclo de maldição é interrompido instantaneamente na tua vida, na tua história. E você inaugura, a partir da tua experiência, um novo ciclo. É o ciclo que eu gosto de mencionar aqui, baseado em Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Que diz, saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é um Deus fiel, que guarda a sua aliança, o seu concerto,
até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam a sua palavra. Há um texto na Bíblia que diz que a iniquidade dos pais podem chegar aos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E nesse mesmo contexto deste texto, que é um alerta para nós, esse mesmo contexto vai falar sobre a responsabilidade pessoal. É o mesmo livro de Deuteronômio que acabamos de ler, que vai dizer que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Ou seja, no fim do dia, a responsabilidade é sua, é pessoal. Não tem a ver com a sua genética, não tem a ver com as heranças que você recebeu. Tem a ver com um posicionamento que você vai assumir diante de Deus, diante de qualquer circunstância que você esteja enfrentando na vida. Vocês estão aqui, meus irmãos? Hebreus capítulo 5, verso 14 vai nos dizer assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você vem aqui ouvir a palavra de Deus, é para que você receba munição da parte de Deus, para você lutar as suas guerras, para você enfrentar os desafios que estão à sua volta. Mas se você receber essas ferramentas, se você receber estas armas espirituais e não usá-las em seu favor, o conhecimento puro e simples daquilo que você está aqui recebendo não vai fazer nenhuma diferença para você, se você não usar, não aplicar em sua vida. Por isso a Bíblia vai dizer que não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas o alerta da carta de Tiago nos diz para que sejamos praticantes. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e não cumpre, não vive, não aplica, a Bíblia diz que ele se torna um homem inconstante. E o homem inconstante, segundo Tiago diz, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Essa carta vai dizer que é o homem que contempla o seu rosto no espelho e logo que sai da frente do espelho ele já não se lembra mais quem ele é. É a pessoa que ouve, mas não aplica. Que essa noite você seja desafiado por Deus, não por mim, pela palavra, a se tornar um praticante da palavra. Amém, meus irmãos? Eu quero falar 5 dicas para você de como lidar com a realidade espiritual, com o mundo espiritual. E eu vou tentar aqui ser rápido para percorrermos essas 5 dicas essa noite. A primeira delas está lá em Provérbios capítulo 8, verso 12. Abra comigo. Primeira delas, não despreze as artimanhas do inferno. Primeira dica acerca do mundo espiritual: não despreze as artimanhas do inferno. Provérbios 8:12 diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência. Quer ser sábio? Além do temor a Deus, seja prudente. Não ande por lugares escorregadios. Não ande em lugares onde você sabe que você vai ser uma presa fácil para o diabo tentar você, para ele seduzir você pelos olhos, pelos ouvidos e tornar você uma presa fácil de ser atingida. A sabedoria habita com a prudência. Diga isso comigo: a sabedoria habita com a prudência. Seja prudente.
Não facilite acessos que você sabe que vão derrubar você. Não facilite caminhos que você sabe que vão tirar a tua santidade, que vão te afastar de Deus. Seja um homem, uma mulher prudente. Prudente com quem você anda também. Não apenas os lugares que você frequenta, mas com quem você anda. Tenha amizades saudáveis e não tóxicas. Ande ao lado de pessoas que te façam crescer e não pessoas que te colocam para baixo. Pessoas interessadas no teu crescimento. Pessoas comprometidas com você. E não gente que te agrada pela frente, que por trás te apunhala. Selecione as suas amizades. Seja criterioso quem vai estar na tua casa, sentado à sua mesa, por mais que as restrições agora do Covid nos impeçam disto. Selecione bem com quem você anda. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Aqui Paulo está falando acerca dos ardis do inimigo. Nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. A Bíblia diz que o leão, ele anda ao nosso derredor, rugindo e buscando a quem possa tragar. Tragar, a expressão tragar quer dizer engolir vivo. Mas se ele anda ao nosso derredor, lembre-se que você tem uma ferramenta poderosa ao seu redor. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia por isto. Com a mesma intensidade que o diabo quer devorar você, tornar você uma presa fácil para ele tragar, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor para te livrar em todos os teus caminhos. E a mesma carta de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso, que este primeiro ponto é: não despreze as artimanhas do inferno. Ele tem essa capacidade, se for necessário, de se transfigurar num anjo de luz, para enganar, diz esse texto, inclusive os escolhidos de Deus. Mas nunca se esqueça que aquele que é gerado de Deus, o maligno não lhe toca. Amém, meus amados irmãos? Primeira dica: não despreze as artimanhas do inferno. Seja prudente. Segunda dica: o sistema maligno, ele tem um claro propósito. João 10:10 diz: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Qualquer sinal ligado a este propósito, entenda que é uma intenção do inferno de tentar atingir você. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele não quer apenas tirar a sua vida. Antes de tirar a sua vida, ele quer tirar a tua salvação. Por isso, quando a Bíblia fala que a primeiro propósito é roubar, o que ele deseja roubar de você é a tua salvação. Porque se ele roubar a tua salvação, quando ele acabar com a tua vida, ele sentenciou você à morte eterna. Esse é o desejo dele. Ele cumpre o terceiro propósito, de destruir você eternamente. Então ele rouba a tua salvação. Ele acaba com você. E acabando com a sua vida, ele tira qualquer chance de redenção. E por fim ele destrói eternamente a vida de alguém que caiu nesta armadilha. Mas esta noite eu estou diante da igreja do Senhor
que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja que foi comprada por um alto preço de sangue. A igreja que conheceu a declaração que diz que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Discernir esse claro propósito do sistema maligno é parte do que nos compete. Amém, meus amados irmãos? Marcos 13, versículo 22 diz assim: porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios. Olha isso que a Bíblia diz. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Isso parece que nos remete ao tempo que estamos vivendo, sim ou não? Pessoas que têm ainda a capacidade de fazer sinais, e fazem sinais, em nome de Cristo. Porém, elas não têm qualquer compromisso com a Bíblia, qualquer compromisso com a tua salvação. Isso é um alerta que Jesus fez. Se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Diga misericórdia. Observe, seja prudente, mas observe o que está acontecendo à sua volta, às vezes com você. Estes sinais vão te trazer um claro discernimento. Essa é uma qualidade que todo cristão precisa buscar incessantemente. Discernimento. É você compreender a realidade que está à sua volta. Discernir as intenções malignas que muitas vezes dão sinais ao redor da sua vida, da sua casa. E você precisa combater de forma cirúrgica esse tipo de afronta, esse tipo de arma espiritual que se levanta contra você, contra a tua família. Amém, meus amados? Terceira dica. Nós temos armas espirituais disponíveis e poderosas. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Deixa eu fazer um destaque aqui nesse texto. Quando Paulo está dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, ele vai dizer algo muito interessante. Nessa versão que eu li diz, anulando nós sofismas. Sofismas são verdades construídas sobre argumentos falsos. Nós estamos vivendo num tempo assim, cheio de sofismas, onde a família está sendo desconstruída, em nome de uma agenda, em nome de uma ideologia que está desfazendo figuras de autoridade. O pai já não tem mais importância, a mãe já não tem mais importância. Vocês viram a reportagem esta semana, né? O leite materno não pode mais ser chamado de leite materno, tem que ser chamado de leite humano. Há uma desconstrução sendo feita de uma maneira a sabotar tudo aquilo que foi idealizado por Deus, tudo que foi criado por Deus, tudo que é defendido pela igreja, de uma forma capciosa, de uma forma maligna. Tudo está sendo decomposto, tudo está sendo de uma maneira tremendamente maligna, desconstruída. Vocês já perceberam isso? Isso se chama sofisma. A criação de uma verdade sob um alicerce mentiroso.
Paulo alertou a igreja há 2000 anos sobre isto, dizendo: olha, as armas que vocês têm são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por isso a igreja é imparável. Por isso a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque é a igreja quem vai barrar, quem vai paralisar toda tentativa, toda fortaleza que se opõe ao conhecimento de Deus. Enquanto ela estiver nesta terra, ela será o instrumento de Deus para isto. É interessante como escolas. Eu me lembro que o Felipe estudou numa escola que era excelente a escola. Nós tiramos o Felipe de lá. Mas como assim, pastor? Loucura. Uma escola excelente, você tira teu filho de lá? Pois é. Nós fomos a uma reunião de pais. Primeiro a segunda reunião de pais. E a conversa na reunião de pais começou mais ou menos assim: pais, vocês sabem que há diversos tipos de família atualmente. Famílias em que a mãe tem que criar o seu filho sozinha, ok? Famílias onde o pai muitas vezes tem que criar os seus filhos sozinho, também é verdade. Famílias em que às vezes os avós têm que cumprir o papel dos pais, pela negligência dos pais, ok também. Nós entendemos estes modelos. Mas chegou no meio da conversa, eles estavam dizendo: e há também famílias em que há 2 pais, ou 2 mães. E nesse momento eu entendi que a agenda já estava dentro da escola. E as crianças estavam sendo ensinadas a compreender que uma relação homoafetiva tem o mesmo peso, o mesmo significado, a mesma importância do que uma família constituída por um pai e por uma mãe. A partir deste sofisma, nós tomamos a decisão de transferir o nosso filho para uma outra escola. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E todo sofisma, todo pensamento que se opõe ao conhecimento de Deus. Vocês estão aqui, meus amados? Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você não tem que desprezar os ardis do inimigo, deixa eu dizer para você: se você é um homem, uma mulher que se sujeita a Deus, você tem uma garantia em seu favor. Sabe qual é? O diabo não pode tocar em você. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Ele vai fugir de você. Ele vai ter que bater em retirada. Diz a Bíblia: se por um caminho ele vier contra você, por 7 ele fugirá da tua presença. Diz o Salmo 91 que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Deus já deu ordem a teu respeito, para te livrar em todos os seus caminhos. 1 João capítulo 5, verso 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia por isto. 1 João 3,8, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras
do diabo. Isso é uma sentença. Para isso Cristo se manifestou. A obra da cruz declara esta verdade. Cristo se manifestou para destruir, para dissipar, para pôr um fim nas obras das trevas. Isso é uma verdade que incomoda profundamente o reino das trevas. E o problema é das trevas por se sentir incomodada, porque essa verdade não vai mudar. Amém, meus amados? João capítulo 1, versos 4 e 5 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia! Não há possibilidade das trevas prevalecerem contra a luz. Quando a luz chega, ela dissipa a escuridão, ela dissipa o governo das trevas. Se há na sua casa algum indício que eu mencionei, de maldições que você tem herdado, de situações que você tem reproduzido por herança genética, por herança recebida dos seus pais, dos avós, dos vizinhos, eu quero te dizer que essa noite Cristo vai se revelar na tua vida para dissipar o reino das trevas. O domínio das trevas vai ser quebrado esta noite em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versos 18 em diante diz assim: ao que Jesus lhe revelou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A autoridade que Deus nos dá para pisar serpentes, escorpiões, para agir contra todo o poder do inimigo, não é para você se vangloriar. É apenas para você saber quem é você em Cristo Jesus. É apenas para você saber que você permanecendo nele. Porque se estamos nele, a Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz, temos comunhão, diz a Bíblia, e em nós não haverá trevas. Amém, meus amados? Então lembre disso. Nós temos armas poderosas, espirituais à nossa disposição. Mas se eu pudesse fazer você lembrar de algo, é: aquele que é gerado de Deus, o maligno não lhe toca. No próximo domingo, não este seguinte, o seguinte, na parte 2, eu vou falar sobre a armadura de Deus. E nós vamos orar para você receber a armadura de Deus aqui neste lugar. Mas hoje você já vai sair com muita munição para você usar a partir de hoje, em nome de Jesus. A quarta dica é uma disputa territorial travada no mundo espiritual. O autor C.S. Lewis, ele diz assim: não existe terreno neutro no universo. Todo centímetro quadrado, toda fração de segundo é reivindicada por Deus e contra-reivindicada por Satanás. C.S. Lewis disse, e é uma verdade. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo é reivindicada por Deus e contra-reivindicada por Satanás. Mateus capítulo 12, verso 43 e 44 diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. E ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Aqui é uma verdade espiritual, irmãos, que eu quero que você guarde no teu coração.
É um alerta para nós. A decisão de você viver uma nova vida, ela é sua, a responsabilidade é sua, não é minha. Você que precisa tomar essa decisão. Se as coisas estão fora do lugar, se você tem vivido uma vida longe de Deus, se as coisas estão indo de mal a pior na tua história, na tua vida, na tua casa, você precisa assumir um posicionamento diante de Deus. E saiba que Deus vai restaurar você. Saiba que Deus vai permitir que comece uma nova história a partir de hoje, a partir do teu posicionamento. Saiba que isso está à sua disposição, porém, quando a casa é limpa, adornada, quando Deus limpa a tua casa, ela precisa estar cheia da presença de Deus. Porque se você hoje limpar a tua casa, se você hoje participar da Santa Ceia e pedir perdão a Deus e recomeçar na presença dEle com um compromisso renovado diante do Senhor, e amanhã você volta para a sua velha vida, eu prefiro que você não faça nenhuma oração hoje. Porque esta verdade espiritual pode acometer você. Quando Jesus está nos dizendo, olha, o espírito que vai sair de uma casa, ele vai andar por lugares áridos, buscando um novo território, uma nova habitação, e não encontrando, a Bíblia diz que ele volta ao lugar de onde ele saiu, e ele não volta sozinho, diz a Bíblia que ele volta com outros 7 espíritos piores do que ele, e volta para aquela casa, e encontrando aquela casa desabitada, aquela casa vazia, ele vai entrar e vai tornar o estado daquela pessoa pior do que estava antes. E essa é uma verdade que precisa entrar no teu coração. Eu preciso alertar você. Porque se você deixar a sua casa vazia, sem a presença dEle, o risco que você vai correr é que o seu estado se torne pior do que você estava antes. Mas se a glória da presença de Deus encher a tua casa, quando esse espírito se insinuar, de tentar entrar novamente, combater novamente contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus negócios, quando ele chegar por perto, ele vai ver que tem um leão rugindo ao redor da sua casa, ao redor dos seus negócios, ao redor do seu casamento, ao redor dos seus filhos. E ele vai dizer, aqui você não toca, aqui já tem proprietário, aqui quem governa, aqui quem reina, aqui quem triunfa é o Senhor dos exércitos. E a quinta e a última dica que eu quero te dar, acerca da realidade espiritual: seja implacável contra o mal. Não negocie com o mal. Não negocie com o mal. Ah, isso aqui é uma mentirinha que eu posso administrar, pastor. Não existe mentira que você possa administrar. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Se há questões que você precisa resolver, que estão pendentes, porque você não liberou perdão para alguém que te feriu. Talvez você precise indenizar alguém que você cometeu dano. Talvez verdades que você precisa dizer na tua casa. Faça isto. Esse vai ser o melhor remédio para curar, para cicatrizar definitivamente, talvez uma ferida que está lá aberta por anos, e que faz você sofrer, talvez em silêncio, e sem ninguém saber o porquê deste sofrimento, sem ninguém entender o porquê das suas lágrimas. Lucas capítulo 11, versos 22 e 23, diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Os irmãos vão falar aqui, ó, olha aí, é o versículo do Bolsonaro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros.
Esse homem forte não é você. Este homem forte é quem está representado pelos céus para guardar você. As armas que você precisa, elas não são carnais, como nós lemos na carta de Paulo. Elas não precisam ser carnais. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Vocês estão aqui, meus irmãos? Seja implacável contra o mal. Efésios capítulo 4, versos 20 em diante, diz assim: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Você entendeu isto? Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Se você tem algo para resolver hoje, resolva hoje, não deixa para amanhã. Se não der para resolver hoje, amanhã, quando começar o dia, resolva. Não fique engavetando, não fique colocando nos porões lá da sua alma pendências que você tem que resolver, que é você que vai ter que enfrentar. A responsabilidade é sua. Não deixe para depois. Olha essa instrução valiosa de Paulo. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Ele continua dizendo: o que furtava, não furte mais. Isso se aplica a qualquer prática que você sabe que te afasta de Deus. Não apenas para aquele que furtava. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É interessante que Paulo faz essa advertência, e é como se ele estivesse dizendo: olha, à medida que você resolver as suas pendências, Deus vai usar você a partir das suas pendências para abençoar alguém. Se você furtava, não furte mais, agora trabalhe com as suas próprias mãos, e a recompensa que você vai receber do seu trabalho, você passe a ajudar os outros. Olha que tremendo, é uma visão de restauração completa. É alguém que deixou de furtar, mas não apenas por deixar de furtar, mas ele simplesmente se transformou numa nova pessoa que furtava antigamente, agora ele trabalha e agora ele semeia na vida das pessoas. Que tremendo é o poder do Evangelho, irmãos. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que não saia palavra inútil dos seus lábios. Que a sua casa não seja um lugar onde as palavras ofendam, onde as palavras ferem, onde as palavras agridem. Que a sua boca seja um manancial de vida. A Bíblia diz que a boca do justo é um manancial de vida. Para que você possa usar a tua palavra para aquilo que for útil, para edificar os outros conforme a necessidade, para conceder graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, diz Paulo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ah, irmãos, quantas agressões que nós toleramos, permitimos em nós, dentro da nossa casa, que ofendem a pessoa do Espírito Santo, que entristecem o coração de Deus. Que essa noite você possa se arrepender, se reposicionar diante dele. Amém? Esse é um ano de avançar, e não há como você avançar em qualquer área da tua vida se você primeiro não fizer uma correção de rumos na sua vida espiritual. Não consertar, não corrigir coisas que estão fora de ordem na tua vida espiritual. Amém? E Paulo completa dizendo assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos,
compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Quando você perdoa alguém, você não está dando a ela o que ela merece, você está dando a ela o que ela precisa. Por isso, livre-se dessa bola de ferro nos seus pés, chamada ressentimento, porque você não consegue perdoar alguém, porque você não consegue entrar em contato com uma dor do seu passado que você carrega por anos. Essa noite você precisa se livrar desta prisão, desse cativeiro que te acompanha por tantos anos, e talvez você não entenda porque a tua vida não prospera, porque o teu casamento não dá certo, porque os seus filhos estão se rebelando contra você. Talvez você precise essa noite assumir um posicionamento diante de Deus para se ver livre definitivamente do seu passado, do cativeiro que te aprisionou até hoje, mas nunca mais ele vai te aprisionar, nunca mais ele vai te causar dano. Se você assumir esse compromisso diante de Deus essa noite, Deus vai liberar sobre você uma porção extraordinária, e a Bíblia vai dizer a você que aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no teu coração, é o que Deus está preparando para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que desejam andar segundo os seus propósitos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu termino esta palavra lendo com vocês dois textos. Primeiro, Romanos capítulo 8, verso 36. Se os irmãos do louvor puderem estar aqui comigo. Esse texto diz assim: como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, diga comigo, em todas estas coisas. Não, diga mais forte, isso é para você. Essa palavra é para você. Diga assim, mas em todas estas coisas. Mais forte, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É isso. Isso é uma sentença para você, de Deus. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia por isto. Coloque-se em pé aí no seu lugar, por gentileza. E eu termino lendo aqui a carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 2. A partir do verso 12. Se você quiser depois, os versículos que eu mencionei aqui, me peça. Eu tenho ele digital, eu posso mandar para o teu WhatsApp, tranquilo, para você depois na sua casa se exercitar espiritualmente. Você não só se exercita na academia, não é? Você precisa exercitar o teu espírito. E a maneira de você exercitar o teu espírito, através da palavra, através da oração, se aproximando dele, é ouvindo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Por isso é tão importante que você esteja aqui, para você ouvir a palavra, receber o que vem dos céus. Colossenses 2, verso 12 em diante, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne,
vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, olha o que diz esse texto, tendo cancelado o escrito de dívida, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome.